Sonhei com meu marido. Aqui, sonhei com meu marido e estava com a cartela de ovos segurando. Bem, ovos tem várias interpretações. Depende dos detalhes. Por isso que muita gente se perde. Ovo para comer é bênção. Ovo em si é bênção. E às vezes é fuxico. É uma coisa feita e chocada e preparada para você. Então vamos ver o que significa sonho. O pastor estava com ovo e está lá para comer. É bênção. O ovo também significa vida nova. Mas aí, se houver os detalhes ruins, o ovo se transforma em fuxico, em fofoca. Então vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Sonhei que meu marido estava com uma cartela de ovos, segurando, e sem saber por quê. Ele estava com ela. Então eu pegava dele as cartelas e sumia os ovos. E quando olhávamos, tinha 3 ovos sem casca. Já cozinhado? Era ovo cozinhado? Era? Nesse caso é bom. Eu acho que não é fuxico não, tá? Mas o ovo como é que estava? Ficou 3, foi? Apareceu nas mãos dele sem ele querer, tipo querendo fazer da cartela, desfazer da cartela. Aí eu pegava dele. 60% dos sonhos com ovo é fuxico, mas eu queria saber, ovo sem casca como? Cozinhado já era? Cru? Estourado? O detalhe é que interpreta o sonho, é o detalhe. Eram 3 secos, só a casca. Aí é ruim. Aí é ruim, Então, esse sonho mostra fuxico e fofoca. Cuidado, viu? Cuidado. Fuxico e fofoca. E esses 3 só a casca, sem nada dentro, né? Então, assim, não dê muito vida a essas pessoas não, porque elas, esses fofoqueiros só querem destruir a vida das pessoas. Não tem o que fazer, vem botar um pinico na cabeça e se amostrar, né? Então, o ovo, ele interage com a pessoa, e com o ambiente. Então, o ovo pode ser bom e pode ser ruim. Depende do ovo. Geralmente ovo para comer é bom. Ovo podre é fuxico e fofoca pesada. Aí esses 3 ovos aí sem conteúdo mostra que é fofoca sem conteúdo. No sonho a voz falava isto mesmo, fuxico, e ele não entendia. Olha aí, tá vendo? Quem é que pode dar glória a Deus? Olha aí. No sonho mesmo, uma voz dizia fuxico e fofoca. Então, tem alguém fofocando da sua vida. No caso do ovo podre, é aquela fofoca pesada. Aquela pesada que diz que o cara é isso, que o cara é aquilo, que o cara entendeu? E no caso do ovo sem conteúdo, são fofocas sem conteúdos. É uma fofoca que o cara diz, fulano peidou, fulano não sei o que lá. Fofoqueiro é amigo do diabo. Fofoqueiro, ele inventa conversa. E aí o cara nem pergunta e o fofoqueiro vem dizer. Ele tem uma coceirinha assim no buraco do âmago. O âmago tem buraco? Tem. O pessoal fala fundo, né? Se é fundo, tem buraco. O âmago tem um buraquinho. Então, é uma coceirinha que dá no buraquinho do âmago. E essa pessoa, ela tem que fofocar, velho. Eu conheço pessoas que elas fazem isso instintivamente, né? Fofoca a vida da ex-mulher da pessoa, ex-marido, fofoca a vida do vizinho. Ai de quem botar um fofoqueiro para trabalhar, vai se lascar. Ele ficava sem entender, os ovos nas mãos dele. Eu já tirava para ele não se sentir mal. Fofoca. Vai ver, o cara é uma cobra de jardim, porque cobra de jardim não pica ninguém, né? Aí fica um bocado de um tarado, não sei o que lá. Olha, o fofoqueiro é um dos seres mais perigosos que tem. Agora, parece que vem dos tronos, né? Os tronos precisavam de fofoqueiro, chamado ouvidor-mó. Mas assim, é incrível como o fofoqueiro, você não pergunta nada e ele diz tudo. Eu cheguei perto de um fofoqueiro e ele já foi dizendo a vida da mulher do cara da venda todinha. Eu não sei se é verdade, eu não sei se é mentira, e para mim pouco importa se é verdade ou mentira. Eu não perguntei.
Entendeu? A mulher desse cara aqui. Aí depois o cara botou ele pra fora e ele ficou: por que me botou pra fora? Ave Maria. Olha. E eu não perguntei nada, velho. Não perguntei nada. Aí ele sabe que levou chifre, que traiu o marido, que trocou o marido por uma mulher, não sei o que. Ele sabe de tudo, velho. Meu Deus do céu. Olha, homem fofoqueiro é pior do que mulher. Homem fofoqueiro é uma merda. Agora sim, tem umas fofocazinhas gostosas, né? Eu gostava de alguns fofoqueiros, como eu aumento e não invento, né? Assim, as fofoquinhas básicas. Não é uma fofoca de destruir, né, as pessoas. Mas esse é um instinto que tem. E quando é homem, é pior 100 vezes do que mulher. Ele inventa, ele cria. E ele gera conflito. A caixa d'água da igreja vazou. Aí eu disse: eu vou te chamar, um fofoqueiro, vou te chamar para a caixa d'água da igreja vazou. Uma coisinha d'água, pingo-pingo. Aí deu uma chuva danada. Aí agora invadiu a casa de um cara lá. Aí quando o cara disse: mas rapaz, algo invadiu e tal. Aí o fofoqueiro foi dizer: foi a caixa d'água do pastor. Tá danado, velho. Choveu 3 dias sem parar. Aí quando o cara veio: só a caixa d'água vazou. Eu digo: rapaz, tá pingando assim, ó. Pingo, 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 pingo. E você tá a mais de 100 metros de mim. Na verdade é que passa um cano debaixo da sua casa. Esse cano é de esgoto. Deve ter chovido muito e a água ter vazado para cima da sua casa. Não tem nada a ver com a igreja, não. A vazamento da igreja. Aí eu descobri quem foi, porque ele disse: porque me disseram que sua caixa vazou. Eu digo: é pingo-pingo, é uma caixa de 1000 litros. É pingo-pingo, entendeu? Porque o cara falou que a água invadiu minha casa porque sua caixa vazou. Não, vazou uma merda. Aqui na igreja só é pingo-pingo. E se tivesse vazado 1000 litros, não dá nem para cheirar. É porque passa um esgoto debaixo da sua casa, enorme, de 2,5 metros de altura. Aquilo deve ter chovido, né? Uma beleza. Olha o conflito, tá entendendo? Ele criou de cabeça assim, Então assim, eles aumentam e manipulam realidades. O ovo aí, o que tem de casamento acabado, de relacionamento acabado, é o linguarudo. É uma coceirinha que dá assim, ó. Aí ele tem que falar. E eu não sei por que todo linguarudo, que eu já conheci vários, ele observa tudo. Ele ou ela, né? As mulheres são mais soft, mas também são perigosas. Mas quando tem um homem linguarudo, rapaz, eles são assim, ó. Mas rapaz, a blusa de fulana tá faltando 3 botões. Eita pila! E a calcinha de cicrana tá rasgada. E como é que você sabe? Eu vi pela saia. Vai te lascar, véi. Vai ter o oi biônico na baixa da égua. Olha. Mas vê mesmo, rapaz, vê mesmo. A fulana disse que é moça, mas o jeito dela não é de moça não, o jeito dela andar. Eita pila! Fulano falou que deixou o marido, mas foi o marido que deixou ela. Porque ela tu sabe o que a mulher de fulano fez antes de casar com ela? Homem do céu, pelo amor de Deus. Ai. Mas tá na Bíblia, ele sabia? Deus se irou com os fofoqueiros. Eu gosto de fofoqueiro assim, quando conta fofoca útil, né? Tu sabe que aquele avião tinha as malas? Epa! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mas assim, a Bíblia fala sobre, né? A Bíblia fala sobre os caras que falaram mal da mulher de Moisés. Eita pila! Eita pila mesmo. A mulher de Moisés era etíope. E sabe quem era a fofoqueira? Você sabe quem era a fofoqueira? Você sabe quem era a fofoqueira no deserto? Você sabe? E ela gostava de dançar. Dançava pro senhor.
Era. Eu tô dançando para o Senhor, tô todo arrepiado. Virgem Maria, sai, fofoqueiro do inferno, morda a língua. Epa! Quem era a fofoqueira do deserto? Quem era a fofoqueira da briba? Tudo tá na briba, tudo tá na Bíblia. A Bíblia é o livro dos livros. A coisa mais maravilhosa que existe é a Bíblia. Pô, nós aprendemos na Bíblia. Miriam. Dança Miriam, dança Miriam. Miriam gostava de dançar. E era. Tinha duas grandes fofoqueiras na Bíblia. Uma era Miriam, e a outra era a mulher de Davi, aquela mulher safada. E era. Virgem Maria. Cadê que fala do pai dela? Que o pai dela tinha um caso com pitonisa. Vige. Então assim, duas mulheres fofoqueiríssimas na Bíblia. A primeira é Miriam. Mas Miriam dançou para o Senhor na igreja, ó. Louvado seja Deus, louvado. Oxe, essa mulher tá com a bunda mole, o que ela tá fazendo com essa bunda? Louvado seja Deus. Hoje fulano botou peito novo, foi. Aquele peito não é dela. Acho que ele botou 2 quilos. Não, 2 quilos não, foi 3 quilos. Cada peito tá com peitão, né? Louvado seja Deus. Vige, ela é tão carinhosa, mas diz que ela é tão bruta em casa. Louvado seja Deus. Fulana, direitinho, parece que ela, olha, trabalhava naquele trabalho. Como é o nome de trabalho em Grey? Em Grey é job. Eita! Louvado seja Deus. Vige! Eita, a Bíblia fala. Miriam dançou para o Senhor, rebolou para Deus, mas encheu o saco de Moisés falando mal da mulher de Moisés. O que ela falou mal da mulher de Moisés? A mulher de Moisés era uma princesa etíope. Não foi só de etnia não, tá? Moisés tinha tirado eles do deserto, mas a irmã de Moisés, como era o nome? Miriam. E ela ficou enchendo o saco de Moisés, falando mal da mulher de Moisés. Você sabia que a mulher Vige lá era, meu Deus, aquela mulherona bonita de Moisés. Pensei que ela não, tá, eu sei não. Ela na África, quando ela vivia a rainha da Etiópia, sei lá. Epa! Quem se zangou não foi Deus. Quem se zangou não foi Moisés. A Bíblia fala que Moisés era o homem mais manso do mundo, embora matou um cara no arroxo, né? A Bíblia fala que o Moisés era o homem mais manso do mundo. Moisés não ficou com raiva. Quem ficou com raiva? Quem? Deus. Deus ficou irado com Miriam. O que será que Miriam falou da mulher de Moisés? Ai, meu pai, o que será? Eu não quero saber não, quando sou fofoqueiro, o que será que ela falou da mulher de Moisés? Sei não. Deus se irou com Miriam e meteu lepra em Miriam. Foi. Miriam ficou leprosa. Eita, pílula, foi. E Moisés era um cara tão legal que veio dizer, tá vendo? Tome. Em vez dele dizer isso, ele foi, Deus, perdoa esse povo. Esse povo é assim mesmo, Deus, perdoa esse povo. Miriam é minha irmã, saiu lá do deserto com a gente, lá do Egito. Ela tem uma língua muito ferina, mas é minha irmã. Deus, tenha misericórdia de Miriam. Ela dança tão bem. Ela dançou para ti lá no deserto, quando o faraó morreu, tal. Aí Deus disse, tá bom. Aí Deus tirou a lepra. Foi. Mas ela estava uma fofocada danada. Ela e Arão e um bocado de gente. Arão fez de tudo, foi isento. Arão nunca foi punido por nada. E Arão fez até o bezerro de ouro. Eita! Por que Arão não foi punido? Olha o mistério. Se Arão fez o bezerro de ouro, quando Deus afundou o bezerro de ouro, por que Arão não foi morto? Tome! Olha, quem é que vai dizer? Quem é que vai dizer para mim? Mas aí Miriam conversando com Arão, era uma fofocada danada, não tinha o que fazer, bota um pinico na cabeça, vai se amostrar, vai cagar, vai mijar, vai arrumar uma lavagem de roupa. Mas Miriam ficou leprosa, ficou toda leprosa. Branca, né? Que fica branca a lepra, né? Aí Deus foi lá, aí Moisés disse, Jesus, Deus, tem misericórdia da minha irmãzinha. A bichinha, é que ela fala besteira demais, mas quem é que não fala tira a primeira pedra, né? Olha.
Aí Deus disse, tá bom, tira. É incrível, era para Moisés ter amaldiçoado ela, né? Não, Moisés não amaldiçoou a irmã dela, não. Olha. Será que foi Miriam que colocou Moisés no barquinho? Será que foi ela? Porque Moisés tinha várias irmãs, né? Será que foi Miriam que botou Moisés no carrinho e por isso que Moisés não queria que Miriam morresse? E por que Arão não foi morto com tanto fuxico, tanta fofoca e fez até um bezerro de ouro? Os caras foram tudo morto, né? É um mistério. Eu vou dizer amanhã, tá? Não vou dizer agora não. Olha, porque Arão participou da fofocada, não pegou lepra. Arão se levantou com aqueles dois caras, Coreba e o outro, que eram dois filhos da Lutz. Coré e o outro. Coré foi destruído, o outro foi destruído e Arão também não foi. Arão também participou da construção do bezerro de ouro. Também ele não foi atingido. Eita! Ele tinha imunidade parlamentar, dando aquela lei lá dos Estados Unidos nele. Como é o nome da lei? Sofonic. Veredict. É porque eu falo tanto alemão que esqueço de falar português. Verenique, dona Verenique nele. Diz hoje, pastor, você está muito curiosa, tá, Maria? Oi. Olha. Olha. Verenique. A lei Verenique. Devia ter danado Verenique. Olha. Oxe, ele fazia tudo, não dava nada, velho. Oxi. É lei Verenique. De Verenique. Que eu tô falando no latim, você não sabe falar latim. Maria Oi tá aí, tá? Maria Oi tá ali, ó. E como é o nome? Maria Lameirão tá aí? Maria Lameirão estuda história, ó. Devia ter dado a Verenique nele. Verenique. Arão fez tudo e não aconteceu nada. Arão fez tudo, não aconteceu nada. Participou do fuxico. A menina lá, a Miriam, eu acredito, ninguém nunca falou isso para você, quantos anos você é evangélico, que Moisés não se levantou contra ela, porque Moisés tinha sido salvo por ela. Foi ela que fez o barquinho lá e jogou no mar, né, para a rainha ver. E Arão, meu amigo, vem alterando desde o começo. Participou do fuxicada toda. Miriam ia tomar café lá na casa de Arão. Arão, eu tenho uma novidade da mulher de Moisés. Eita, fuxiqueiro, velho! A mulher de Moisés, mais homem. Como é o nome daquela menina? Aquela menina tão linda, maravilhosa. Ela disse, Pitel. O nome dela é Pitel. Meu pai no carro chamou a mulher de Pitel. Foi! Pitel. Eita! Que menina linda, né? É a fuxiqueirinha mais linda do mundo. De um cheiro bem grande. Aí a mãe disse, seu pai chamou a mulher de Pitel. Aí ela faz o biquinho assim, Pitel. Aonde ela falou Pitel? Cacau no carro, ó. Cacau. E ele falou Pitel pra quem? Pra Pitel. Eita! Ai, que Pitel. ali vale a pena, né? A coisa mais linda do mundo. Quem é que assistiu esse vídeo? Eu assisti somente umas 40 vezes. Porque ela foi tão, né? A mãe conversando. Aí ela disse, mamãe, papai chamou moça de Pitel. Pitel foi. Ai, que Pitel. Que Pitel. Olha que criança, preste atenção, velho. Entregando o pai, ó. Aí a mãe, o quê? É muito fofa, né? É muito linda. Deve estar grande, né? Que esse vídeo eu acho que é antigo. Ele falou Pitel pra quem? Pra Pitel. Aonde ele falou? No cacau. No carro. O pai viu a mulher bonita e disse, Pitel. Ai, que Pitel. E a guria?
Contando pra mãe, ó. Eita! Não é linda, né? Não é maravilhosa? É maravilhosa. Aí vale a pena. É a coisa mais linda do mundo, né? Eu assisto umas 300 vezes. Toda vez dou like. Ai, que pitel. Papai disse o quê? Pitel. Disse pra quem? Pra Pitel. Ah, como é que ele falou? Ai, que pitel. Que pitel. Aonde é que ele falou? Cacau. Cacau. Eita! E ele falou pra quem? Pra Pitel. Ah! Maravilha, 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 né? Mas aí, ó, a Miriam ia tomar um cafezinho lá na casa como é o nome? Do sacerdote? Arão. Moisés, aí Deus se irou, meteu lepra em todo mundo, mas não meteu em Arão. Depois Moisés pediu, pelo amor de Deus, que tirasse a lepra. Deus tirou. Olha, o que isso quer dizer? Que tem algumas pessoas que têm imunidade, né? Que Arão errou no fuxico. Depois Arão mandou recolher os brincos e os pendentes de ouro e fez o bezerro de ouro. E além disso ainda participou da festa. Agora ninguém quer dizer que ele participou da festa intensamente, que aquela festa do bezerro de ouro era sururu. Sururu era sururu, todo mundo amando todo mundo, assim, swingado. E aí, quando Moisés voltou, Moisés, com raiva, né? Porque Moisés era difícil irar. A Bíblia fala que Moisés era o homem mais pacífico do mundo, mas até o cara mais pacífico do mundo, meu amigo, bota para descer. Então Moisés jogou as pedras da lei, bateu no bezerro, o chão se abriu, velho, e todo mundo começou a cair dentro, mas Arão não caiu. Todo mundo todo mundo se lascou. O culto a Baal, aquele bezerro do ouro era isso, o culto era isso aí que você está dizendo, Daniane. Por isso que o mundo está de volta ao passado, né? Ele era um sacerdote. Eu vou revelar logo. Ele era um príncipe e sacerdote. Se Moisés amaldiçoasse Arão, ele estava amaldiçoando a própria nação de Israel. Porque inclusive existe o aramaico. O aramaico é a língua sagrada. E o aramaico vem de onde? Vem de Arão. Arão tinha informações e pactos com Deus que ele não poderia ser destruído ou amaldiçoado. Porque se ele fosse destruído e amaldiçoado, ele amaldiçoaria toda a nação, porque ele era o príncipe e sacerdote da nação. Moisés era o príncipe político e Arão era o príncipe e sacerdote. Entendeu? Era um tipo de batismo, de culto. Olha, foi aquele negócio da oração, né? Do negócio do marido. Sodoma e Gomorra se repetindo hoje, acho que já está pior. Então, se Moisés amaldiçoasse Arão, estava amaldiçoando a parte religiosa de Israel. Arão errou feio. Mas ele representava, como por exemplo, sua mãe. Quem quiser se ferrar na vida, amaldiçoe a mãe. Mas a minha mãe é errada, sim, mas se ela é errada, deixa ela ser. Mas se você amaldiçoar sua mãe, você está lascado, você está amaldiçoando sua raiz. Qual é a árvore que vai sobreviver sem raiz? Ou com a raiz podre? Olha, Mas eu pergunto, pastor, quem é sacerdote pode fazer o que quer? Não. Chega o tempo que Deus reage. Mas ali era o seguinte, é como Caim. Se Deus matasse Caim, o mundo estava na mão de Lúcifer. Entendeu? Era um jogo de xadrez. E aí, se Moisés amaldiçoasse Arão, então toda a nação de Israel do lado religioso teria uma maldição incrível. Porque ele era o líder religioso da nação de Israel, Arão. Por isso que a linguagem oficial não é o hebraico. A linguagem oficial religiosa é o aramaico. O aramaico é muito mais importante religiosamente do que o hebraico. E muito mais antiga. Como é que o aramaico escapou se Arão era parente de Moisés? Tem um mistério aí. Entendeu?
Tem coisas que mesmo errado, quando a pessoa amaldiçoa, se lasca. Por exemplo, o marido pegou outra mulher. Tá errado? Tá. Aí a mulher amaldiçoou o marido. Quando ela amaldiçoou o marido, ela amaldiçoou o filho, a filha, o neto, o bisneto. Você está entendendo o que eu estou falando? Quem é que está pegando, gente, o que eu estou falando? Uma coisa eu vou lhe garantir: Deus não é burro, e nem Moisés. Arão merecia levar uma lapada muito grande, mas Arão em nada foi atingido, em nada. A terra afundou, morreu 2.000 pessoas num dia só, mas Arão não morreu. Quem fez o bezerro de ouro foi Arão. Arão é que devia ter morrido. Mas se Arão fosse amaldiçoado, lascou a nação de Israel. Quem está me entendendo, gente? Quem está me entendendo? Vamos lá. O pai, vamos dizer que seu pai seja raparigueiro, passa a ver uma mulher. Graças a Deus que ainda gosta de mulher, né? Os velhos gostam. Os novos eu não sei. Então aí o cara diz: meu pai é um raparigueiro. Tudo bem, ele está errado. Botou o chifre na minha mãe com tudo que é puta. Tudo bem. Tá errado. Aí você vai e abre a sua boca e amaldiçoa seu pai. Você está ferrada, mulher. Você está ferrado, homem. Você amaldiçoa seu pai, nem que ele seja um ladrão. Você pode não gostar, não querer, não conviver, mas nunca amaldiçoe seu pai nem sua mãe. Porque se você amaldiçoar Adão e Eva, você se ferra. Você está amaldiçoando a sua própria raiz. Então, se Moisés tivesse amaldiçoado a Arão, porque ele errou, então toda a nação de Israel teria uma tremenda maldição em cima dela, na parte religiosa. Quem é que está me entendendo, gente? Tem alguma pergunta? Eu gosto quando você só pergunta. Então, porque a mulher disse que então o sacerdote pode fazer o que quiser? Não, ninguém neste mundo faz o que quiser. É porque existem leis, é uma jogada de leis. Vamos lá, você tem um marido bom, né? Aí acompanhou uma mulher que ela veio pedir oração pelo marido. O marido não podia ver mulher, ela amaldiçoou o marido. O marido deu doença, estava em cima de uma cama, quase morrendo. E aí ela se arrependeu. E ela estava preocupada, porque ele é que mantinha a casa. E aí? Eu não sei nem se morreu, porque ela ficava com raiva, porque o cara era muito viril e comia todo mundo que passasse na frente dele, mas ele mantinha a casa. Ele mantinha os filhos, mantinha a escola dos filhos. Então, ela amaldiçoou ele. E a profeta disse que ia botar ele em cima da cama. E botou. E agora? Se ele morrer, vai ficar com a aposentadoria desse tamanho e vai se lascar. Mas atendeu, a profeta meteu a língua nele. A profeta: eu vou botar ele no leito. Aí quando ela me procurou arrependida, eu digo: eu não posso me meter nisso não. Mas por quê, pastor? O senhor trabalha com libertação? Eu digo: não, porque tem uma profeta no meio. Vá atrás da profeta. Eu não vou me meter. Você apagou a luz ou acendeu a luz, você vai lá no interruptor e apague. Não vou me meter nisso não. Eu não me meti não, porque eu não senti paz. Se ela orou tanto para o marido dela estar à disposição dela e foi atrás de um profeta, e o profeta meteu a língua, e aconteceu, velho. O cara ficou diabético, foi para cima da cama, não comia mais ninguém, não fazia. Pronto. O que o profeta falou aconteceu. Então, ela pediu. E agora? O cara vai se meter numa briga dessa? Não. Ela que se vira com a profeta lá. Agora, se ela tivesse dito: pastor, rejeita a profeta, vamos fazer. Se ela tivesse insistido, aí me dava legalidade. Mas como ela não insistiu, não vou me meter nisso não. Olha, quem está entendendo, gente? Um assunto tão importante desse. Está na Bíblia. Você pode dizer: porque Moisés foi convivente, Moisés protegeu Arão, Arão fez o bezerro de ouro, a turma caiu na sururu e foi uma adoração ao diabo. Moisés jogou as tábuas morreu todo mundo, desceu todo mundo num buraco. As cobras picaram todo mundo, só não picaram Arão. Arão falou mal da mulher dele e Deus pediu isenção. Porque Arão, ele representava muita coisa. Não somente Arão, ele representava a nação de Israel na área religiosa. É como Caim. Por que Deus não matou Caim quando Caim matou Abel? Por quê? Deus protegeu Caim. Por que Deus protegeu Caim?
Porque Caim, mesmo ruim, ele fez pacto com o diabo, né? Aquela morte de Abel foi um sacrifício pactuado. Ele sacrificou Abel para o diabo. Olha. Mas se Deus tivesse matado Caim, o cara diz, Deus matou o cara que não deu dízimo lá na igreja, e não matou Caim, que matou Abel. Está vendo como a Bíblia é complexa? Não tem lá o cara que vendeu a propriedade, escondeu o dinheiro e morreu e tal. Ali é a crença dos patriarcas da igreja. Mas Caim matou Abel e Deus não matou ele. Entendeu? Porque se Caim tivesse morto, não tinha príncipe. Sete não era príncipe. Sete, ele não tem principado. Lúcifer assumiria tudo. Tudo tem um porquê, né, pastor? Sim, Sulinha. Tudo tem um porquê. Porque Deus defendeu Caim, né? Se Deus tivesse lascado Caim, quem mandava no mundo hoje, que ele manda, mas não manda tudo, seria Lúcifer. Era. Ele botaria uma máscara, sentaria no trono e mandava mesmo. Eu acredito que Caim pode estar vivo. Ninguém sabe qual foi o pacto que Caim fez com o diabo. Que pacto será? Foi grande o pacto, hein? Agora Deus disse, não, mas é príncipe. Se eu atingir ele... Você está me entendendo? Então, assim, por mais que o pai ou a mãe tenha dificuldade, ou seja ruim, o filho ele tem que saber que o pai, a mãe, os avós são raízes. E se você amaldiçoar suas raízes, como sobreviverá? Verdade, pastor, tem muito sentido essas informações. Olha, essas afirmações. Glória a Deus. O que você achou? O pai de Caim é Adão. O pai de Abel é Eva. Eva teve Caim, Abel sozinho. É autogênese. Ninguém fala sobre autogênese, só José de Assis, né? Acredito, Deus vê conversas que não vejo. Eu não entendi. Ele era a porta-voz da Israel. Sim, Arão era o porta-voz de Israel. Então preste atenção. A gente estava falando sobre o que mesmo? Qual foi o começo da história? Assim, seu marido, a sua esposa. Se você tiver alguma coisa contra ele ou contra ela, fale, brigue, xingue, mas não amaldiçoe. Dizer para você não xingar, dizer para você não brigar, seria uma ilusão. Porque quando a gente está com raiva, a gente briga mesmo. Mas nunca amaldiçoe. Porque se amaldiçoar, você pega a raiz toda. Entendeu? Toda a parte boa daquela pessoa é neutralizada. Vamos dizer que o cara é um comerciante, mas é da gandaia. Cachaça, bebida, rapariga, cabaré, tudo bem. Mas ele é ótimo comerciante. Ele vende até cocô, cagado, mole. Aí quando a filha ou o filho não gosta do pai e ela amaldiçoa o pai, a mulher amaldiçoa, essa parte do comerciante é anulada. Totalmente. Fica bloqueada essa raiz. Aí fica um bando de leso que não sabe nem vender nem ouro. Se der 10 quilos de ouro, ele troca por 10 real. Mas aí, quando se amaldiçoa, se entope a raiz. Entendeu? Se Moisés tivesse amaldiçoado ou matado Arão, iria ter sérios problemas. Entendeu? Sérios problemas. Podemos até brigar e xingar, não é, né? Que tem gente que tem sangue quente, né? Chorar, mas evite sentenciar. Veja, siga o exemplo de Moisés. Se Moisés tivesse amaldiçoado Miriam foi quem deu a vida a ele. Miriam foi que foi seguindo ele no barquinho e chegou para a menina lá de Faraó e disse, tem uma mulher que pariu agorinha, tal, inventou uma conversa. Então foi Miriam que arquitetou tudo para Moisés. Olha, quem devolve o bem com o mal nunca sai da sua casa. Então Moisés recebeu o bem de Miriam. Entendeu? Você nunca tinha parado para pensar nisso, não. Qual foi a irmã que seguiu Moisés de longe e falou com a princesa que tinha uma mulher que tinha parido
e tinha perdido o bebê, e a princesa mandou chamar a mãe de Moisés, Miriam. E se Moisés tivesse dito, merda, falou mal de mim, vou amaldiçoar ela, então teria amaldiçoado aquela que beneficiou ela. Ei, são leis espiritual. Se você amaldiçoa quem te abençoa, você nunca vai ser nada na vida. Colocou o berço com betume no rio Nilo. Sim, Daniane, foi ela. Mas ela era enguaruda, falava besteira, mas foi ela que salvou ele. Você está me entendendo? Então a gente tem que reconhecer o bem que fizeram a nós, mesmo que a pessoa que fez o bem que fez a nós, depois ele se revolte contra nós alguma coisa, mas tem que reconhecer o bem. Porque se você devolver o bem com o mal nunca sai da casa. Eita! Esses caras sabiam de tudo isso. Tudo é lei. Tudo é lei. E Deus, Moisés sabia, né? Moisés sabia que Arão tinha passado todos os perrengues com ele. Arão tinha ido diante de Faraó. Se fosse um da gente, ele estava tudo cagado com medo de Faraó. Arão foi com Moisés. Arão falava o que Moisés dizia, porque Moisés possivelmente era gago. Moisés era gago. Por isso que ele diz, eu sou de pesada língua. Ele não falava bem, entendeu? Então, Arão participou de tudo isto, de todo moído. Aí depois Arão ficou cortando de um lado, cortando do outro, tá entendendo? Mas mesmo assim, você não encontra Moisés se levantando contra Arão, porque Moisés podia ter matado Arão, só dizer, morre Arão. Mas se morresse, ia matar a parte sacerdotal todinha, porque Moisés não era sacerdote. Moisés era político. Moisés era o presidente de Israel, era o legislador. E o sacerdote era Arão. Por isso que a Bíblia mais antiga é em aramaico, guardado pelos essênios. A língua, os essênios sempre falam em aramaico, eles não gostam muito de falar em hebraico. A prova que os essênios admiram mais o aramaico do que o hebraico é o livro de Méfio. Méfio. Qual é o livro de Méfio? Quem é que vai me dizer? Qual é o livro de Méfio? Vamos lá, se vocês estão antenados, qual é o livro de Méfio? Vamos ver quem vai dizer. Mateus, aí Daniane fala em inglês, ó. Méfio é Mateus em inglês. Ele sabe falar inglês mesmo, ó. Ritual, right? Olha, estuda história, Maria. Então, Mateus, Méfio, escreveu o livro em aramaico. Isso é a prova, uma das provas que Mateus era essênio. Os essênios, eles escreviam tudo em aramaico. O livro de Enoque em aramaico, o livro de Melquisedeque em aramaico. Eles escondiam. É uma linguagem antiguíssima. A linguagem aramaica é tão quanto mais antiga quanto o hebraico, mas o aramaico é mais antigo ainda e faz parte dos antigos sumérios, aqueles adivinhadores de sonhos e estrelas. Antigo sumério é uma das línguas mais antigas do mundo, junto com a língua que o cara lá da Alemanha traduziu. Como é o nome? É o sânscrito, aramaico, hebraico e as línguas antigas da China, que é a língua antiga da China é o mandarim. Olha, são as línguas mais antigas do mundo. E essa linguagem aramaica é mais antiga do que o hebraico. E teve anos que Israel falava aramaico, e teve anos que Israel falava hebraico, e misturava tudo. Mas eles têm... a língua é tão difícil, que quem estuda é quem sabe a diferença entre o aramaico e o hebraico. Olha, sim, amanhã eu vou mostrar para vocês as letras que eu escrevo, que eu não sei que letra é essa, eu quero que alguém ensina para mim, tá? Por favor. Tem alguma pergunta? Então, por isso que Moisés não ia destruir o próprio tronco dele. Seria a serpente morder o seu próprio rabo.
Então, assim, iria se autodestruir. Arão errou? Errou. Errou feio? Errou. Ele não entrou na Cidade Santa. Arão não entrou. Mas Deus não destruiu e nem amaldiçoou Arão. Puxa. Eu já acompanhei vários casos assim. Por exemplo, uma irmã crente, o marido toma cerveja e gosta de futebol, ela é flamenguista. Então eu acompanhei essa irmã e ela veio me pedir oração pelo marido, mas na conversa que eu tive com essa irmã, ela amaldiçoava o marido. Por quê? Porque o marido gostava de tomar cerveja e assistir o Flamengo. Eita, logo o Flamengo, meu pai devia assistir Corinthians. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Pastor, não sou corintiano não, ninguém é perfeito, fique quieto, tá? Então, preste atenção, velho. Aí ela pedindo que a coisa só estava indo para trás. Mas também, pastor, quem já viu esse homem senta no sofá de short e vai tomar sua cerveja e assistir o jogo? O que é que tem? Tá vendo? Por isso que Deus não abençoa. Tu tá amaldiçoando teu marido, como é que tu quer que ele cresça? Não, eu quero que o Senhor ore para ele abençoar e deixar essa cerveja. Eu digo, abra a cerveja para ele e lembre-se, tem pastor que é dono de fábrica de cerveja. E sabia dessa não? Não estou mandando você tomar, mas também condenar o cara porque tomou uma cerveja, você está amaldiçoando aquilo que te sustenta. Você está me entendendo, gente? É como alguns grupos políticos amaldiçoa aquilo que sustenta ele, por isso que é bom tirar. Eles não gostam disso, não gostam daquilo e acabam vivendo e comendo daquilo e disso. Eles não vão para os lugares onde eles pregam, não. Eles vão para os lugares onde se condenam. É uma contradição do diabo, não é verdade? Quer ser como o Mu, mas não vai para o Comumu, vai para o Capipipi. Não entendo isso. Mas aí Moisés sabia que se ele amaldiçoasse Arão, deixa o cara tomar a cerveja dele e assistir. Manda ele mudar de time, tá, por favor. Mas não, porque ele é crente, o pastor fala que é errado, então ela mete a língua. Então não tem nem como orar, velho. Não tem. A mulher desgraça, miséria, essa peste só vive tomando cerveja, a condenada dos infernos. Às vezes a gente reclama da nossa própria língua, sabia? Às vezes nós reclamamos dos nossos próprios pecados. A gente fica falando besteira e depois a gente reclama. Tá entendendo? É como aquele cara que não quer aquela moeda e tá reclamando porque aquela moeda não quer ele mais. A gente pode viver sem aquela moeda. Pois viva, né? Então assim, a questão nós fazemos o erro, e se Moisés tivesse atacado Arão estava errado. Estou dizendo que Arão estava certo, não. Mas Arão era ungido do Senhor. Ele estava errado, ele permitiu a sururu lá, permitiu, ele fez o bezerro de ouro, fez. Mas se Moisés acabasse com ele, iria acabar com toda a nação. Caim matou Abel, estava totalmente errado, prepotente, metido, mas Caim era príncipe. Se atingisse Caim, iria atingir toda a população. Não iria haver príncipes humanos, só reptilianos da casta de Lúcifer. Olha! Tá bem explicado? Então assim, eu não estou mandando você compatibilizar com o erro de pai e de mãe, não. Mas se você amaldiçoar seu pai e sua mãe, você está lascado, não vai ter futuro nunca. Nunca. Eu estou dizendo isso com experiência muito grande. Então deixa. E você critica assim, diz que não está errado e tal, mas não precisa, tá entendendo? Moisés não queria mexer no ungido do Senhor, mesmo errado, exato, obrigado Maria. Mesmo errado, Moisés não quis se meter nisso aí não. E Moisés não queria que Deus matasse a mulher que salvou ele. Você está entendendo? Moisés tinha um coração grato. Se ele dizer, Miriam safada, Miriam fuxiqueira. Não, ele sabia que era tudo mentira.
ou verdades aumentadas, interpretações erradas das situações, e sabia que Miriam era uma mulher que tinha salvado ele quando ele era novo. Será que nós temos essa capacidade? Vamos citar um exemplo, hipoqueco. Vamos dizer que o marido está com a mulher há muitos anos, às vezes não reconhece o valor da mulher, às vezes a mulher também não reconhece o valor do marido. Às vezes um erro bota tudo a perder, tudo bem, mas os filhos que vocês tiveram. Pastor, meu marido virou raparigueiro. Calma, Deus traz ele de volta. Aquele maldito, aí você está amaldiçoando seus filhos. Ele é o pai dos seus filhos. Deixa o cara raparigar. Mas Deus vai matar, Deus vai lascar. Tudo bem. Quando seus filhos errar, Deus vai matar também. Não! Aí teve uma mulher que chegou para mim e disse: o Satanás enviou meu marido. Eu fiquei com essa reação dessa mulher na cabeça, porque ela esperava um conselho assim, né? Aí ela chegou, quando ela soube que eu era pastor, ela foi na casa que eu estava. Pastor, deixa eu contar uma coisa. Eu digo: certo. Pastor, Satanás enviou meu marido. Foi. Eu passei quase 30 anos com ele, pastor. Mas foi o demônio que enviou ele. Eu tive 4 filhos com ele. Mas agora, depois que ele ficou velho, pastor, virou raparigueiro. É um maldito, foi Satanás que botou no meu caminho. Aí eu fiz só uma pergunta a ela, foi onde ela deu um pulo. Aí eu disse: então foi o Satanás que botou seu marido no seu caminho, não foi? Elas: foi. Satanás purinho mesmo. Então seus filhos são do Satanás. Eita pílula, velho! Ela deu um pulo. O quê, pastor? Sim, se o seu marido é do Satanás, então seus filhos também são. O senhor está convivendo com ele? Não. Ele errou, ele virou não sei o que lá, deixa o cara. Mas enquanto vocês viveram, ele foi bênção. Ele produziu filhos, ele sustentou a casa. Entendeu? Você vai amaldiçoar seu marido agora. Se você amaldiçoar seu marido, vai amaldiçoar seus filhos. Deixa o cara, se vire. Você não é obrigado a ficar com ele. Quem é que está me entendendo, gente? Eu fazia tudo, mas eu nunca postei. Melhor sair fora. Então assim, preste atenção. Esses códigos da Bíblia, eles estão aí para nos ensinar coisas. Você está entendendo? Tem gente que mesmo errado, não devemos amaldiçoar, porque amaldiçoa a família toda. O que eu devo fazer? Nada. Pastor, a minha mãe fugiu com o urso. Meu pai, coitado, está quase morrendo. Trata do seu pai. Aquela desgraça. É sua mãe, tá? Mas o senhor está dizendo que ela está certa? Quem disse a você que eu estou dizendo que ela é certa? Ela é uma mulher que resolveu fugir com o urso. Deixe ela. Ela é sua mãe. Não, mas é uma desgraça, que é aquele nome, né? Ela é sua mãe. Dá para entender o que eu estou falando? Ela é sua mãe. Deixe ela fazer o que ela quiser e ore por ela. Aí o cara fica pensando que a gente está defendendo o pecado. Não, eu estou defendendo o próprio rabo dele. Porque se ele amaldiçoa a mãe, ele amaldiçoa ele. Se a pessoa que amaldiçoa a mãe e o pai, ele se auto-amaldiçoa, não importa. Não importa o que o seu pai seja. Claro que tem casos extremos, né? Casos extremos. Aí esses casos extremos são casos extremos. Toda regra tem uma exceção. Mas não precisa amaldiçoar. É só afastar e deixar quieto. Se você amaldiçoar seu pai, você está amaldiçoando você, seus filhos, seus netos. Lembre-se do nosso pai Adão. Quando Adão teve problema, todos nós temos. Por que nós morremos? Por causa do problema de Adão. Mas eu não amaldiçoo Adão. Eu abençoo Adão e Eva, minha mãe. E no lugar dela eu fazia a mesma coisa. No lugar dele eu também fazia. Então eu peço perdão por eles. Como Jesus Cristo fez. Ele não veio amaldiçoar Adão e Eva. Ele disse: eu sou o Adão. Eu vim perdoar. Eu vou fazer isso, pastor. Me afastar, tentei ajudar, mas sempre sou errada. Sim, mas se um dia ela precisar, você chega junto. Tá? Eu já vi mulher ser contra o genro, e hoje, no final da vida, em cima de uma cama, quem mantém ela é o genro. Eu fiquei tão contente.
Ela inventou conversa do genro. Ela disse que o genro tinha roubado ela. E falava mal, né? Mas hoje ela está sozinha, os outros filhos abandonaram ela. Somente a filha e o genro que ela não gostava é que é por ela. O genro todo mês dá 3, 4 salários mínimos para as cuidadoras cuidar dela, lavar ela, dar banho nela. Tá vendo? Isso não é um genro de bênção? Isso é um genro de bênção. Quando ele me disse isso, eu digo: homem, seja bendito, iluminado, porque a véia era ruim, inventava conversa, inventava fuxico. Disse que ele tinha roubado ela. Roubado? Meu genro me roubou, aquele ladrão safado. Coitado. Ele foi quem pagou as passagens dela, pagou tudo. Agora, no final da vida, onde a força vai embora, onde não consegue andar só mais, aí o genro que ela mais odiava é quem banca tudo. Banca dinheiro mesmo. Manda dinheiro, manda para a cuidadora, compra fralda, manda dar banho, faz videoconferência, olha como é que ela tá. Então, às vezes, gente, a ruindade humana, eu sei que é ruim, né? Mas esse genro podia dizer: diga aquela velha que se lasque, que morra. Os filhos dela abandonaram tudinho. E o genro que ela mais mentiu, mais enganou, e eu conheço o casal, eu conheço ela, falei já com ela, que a idade chega, né? A idade chega, ela já era meio velhinha, né? Mas aquela velha bem ruim. Mas quando ela caiu, foi encontrada caída, o genro disse: não, quanto é um cuidador? Porque 1 salário mínimo e meio, 2 salários mínimos. Aí quanto é fralda? Ela banca tudo. A aposentadoria é de salário, né? É para pagar água, pagar luz, pagar comida. E quem banca? O genro que ela mais odiava. E o que o genro fez? Nada. O genro é uma bênção, uma maravilha de gente. Então, o ser humano, ele é falho, mas temos que aprender essas leizinhas, entendeu? Essas leis, porque nós somos totalmente ao contrário. Eu já vi pastor construir a igreja, aí vem o teólogozão, chuta na bunda do pastor, porque a filha do pastor transou com o namorado, ou seja, desculpa do diabo, não tem nada a ver a filha com o pastor, a filha pode dar para quem quiser, entendeu? Mas aí acharam essa desculpa, jogaram o cara fora para o teólogozão assumir sem fazer merda nenhuma. Olha. Então, assim, nós somos muito ingratos, porque às vezes a pessoa faz 100, não, faz 80, faz 90, mas se ele não fizer 100, a gente condena essa pessoa. É da gente mesmo. É da gente. Então, tomemos cuidado, principalmente com parentes. Você não é obrigado a gostar dos seus parentes, principalmente pai e mãe. Às vezes deixa a desejar. Tem pai que erra muito, tem mãe que erra, né? Mas quem não erra? Até os anjos erram. Mas aí nunca amaldiçoe. Porque se você tiver a maldição do seu pai, você entra junto. É cuspir para cima. Quem cospe para cima cai na cara. Isso é um exemplo que você... Quantos anos você é crente? Quantos anos você lê a Bíblia? Nunca parou para pensar nisso. Parece que Moisés estava fazendo... Não, vamos ajeitar fulano. Não é ajeitar. É porque Moisés devia a irmã o favor da vida. Devia a Arão, que Arão foi o único que foi com Moisés, pau a pau. Arão, com todo defeito do mundo, Arão enfrentou Faraó, Arão correu risco de vida, Faraó podia ter matado Moisés e Arão ali na frente dele, ele foi com Moisés. Agora, quando ele errou, Moisés olhou e disse: não, ele errou, mas... Entendeu? Vamos ver isso aí. Deus também faz isso. Deus faz isso. Eu me lembro de um pastor que eu gosto muito dele, e esse pastor, ele teve conflitos com a igreja. E a igreja chutou na bunda dele. A igreja entrou em conflito, os dois, né? A igreja e o pastor. E esse pastor foi um grande pastor na nossa região. E eu respeito muito ele, tá? Era brabo, sempre foi brabo, né? Mas aí ele ficou sem eira e sem beira. Aí ele fez um concurso na época da Petrobras e passou no concurso, sem ter estudado. Olha, e aí ele passou a ganhar bem. Eu encontrei ele num carrão, na época era um Ômega, um carrão que era carro de rico, né? E ele barbudo, eu vi aquele cara no carro: Joés!
Pastor fulano, bença, pastor, bença. Deus te abençoe. Ele contou a história dele. Aí ele deixou a igreja, mas Deus disse, ele foi muito bom para a igreja. Deus não fica devendo nada a ninguém, homem. Deus não fica devendo nada a ninguém. Eu te digo isso de coração. Deus não me deve nada. Tudo que eu fiz para Deus, Deus devolveu. E devolveu multiplicado. Deus nunca vai ficar devendo a ninguém. Deus foi atrás dele. Deus podia dizer, deixou a igreja, deixou o ministério, né? Mas ele estava em conflito com ele mesmo, com a igreja. Não foi pecado não, foi conflito. E aí Deus disse, mas eu não tenho nada a ver com esse conflito, eu vou abençoar ele. Deus não fez isso com Agar. Quem entrou em conflito com Agar? Abraão, o nosso pai Abraão. Sara mandou jogar Agar com 5 litros de água no deserto de Betseba, que dá 50 graus na sombra durante o dia, e um pão, ou foi 2 pão. Gente do céu. Mas Deus disse, eu não tenho nada a ver. Eu sei que Abraão é Abraão, eu sei que Sara é Sara, mas eu tenho um acordo com essa mulher. Essa mulher, quando a Agar disse, eu quero um filho para o meu marido, ela disse, eu estou aqui. Ela é chata, porque Agar era meio chatinha. Agar tentou eliminar Isaac através do desejo de bucho. Olha, mas Deus disse, eu não tenho nada a ver com isso, eu vou devolver a ela o que ela fez. O que ela fez? Quando Sara disse, você pode ser uma barriga de aluguel para o meu marido, ela disse, posso. Ela pode dizer, não, eu não vou ser barriga de aluguel de ninguém não. Deus foi atrás de Agar. Deus é só para Abraão? Não, Deus não é só para Abraão, Deus é por ele. Deus, ele vela pela palavra dele. Agar ia chegar no céu, mas Deus, eu fui usada, a minha barriga cresceu, eu pari, sangrei, e depois eu morri naquele deserto, eu e meu filho. Não, Deus não ia deixar, porque tinha um borogodó aí, né? Eu não sei se Sara estava errada ou Agar, eu não vou me meter nessa conversa, porque uma errou e a outra errou, a briga das duas aí, que elas se virem. Mas que Deus não tinha nada a ver. Deus nem repreendeu Agar, nem repreendeu Sara, e entrou para salvar. Deus deu o escape. Sara queria eliminar Agar, mas Agar tentou eliminar Isaac através do desejo de bucho não concedido. Então, Deus não ia se meter nessa briguinha de mulher, não. Deus iria abençoar. Então, assim, marido, mulher, você tem que ver os benefícios que esse pessoal já fez na tua vida. Aí o que acontece? Quando termina, o cara vai para o centro de espiritualidade fazer um feitiço para a desgraça morrer. Aí vai para o pastor, uma profeta dessa que mete a língua em todo canto. Isso é feitiço, velho. Aí depois vem atrás do cara para tirar. Não, vai atrás do profeta. Vai atrás do profeta. Você foi atrás dele e ele disse que ia botar o seu marido numa cama e botou. Agora você está vendo que vai ficar com salário mínimo de aposentadoria, porque ele pagava tudo, ele dava tudo. E agora, José? Agora ele não ora nem para a mulher, mas porque ele não tem mais força. Não tem mais força, não. Então ela não foi atrás, e o profeta meteu a língua com tudo. Balaão meteu a língua, e mete mesmo. Então, assim, a gente não pode amaldiçoar aquele que nos beneficiou. É uma lei. E a lei diz, na Bíblia, quem devolve o mal com o bem, o mal nunca sairá da sua casa.